Vamos lá. Segundo trimestre do ano, então a gente já tá vencendo aí praticamente o primeiro semestre, né? Tá? Então, estamos aí no dia 17 de junho, então o mês acaba aí em 13, 14, esse mês é 31 ou é 30? Deixa eu ver aqui, esse mês é 30 dias? Então nos próximos 13 dias, aí contando com hoje 14 dias, encerra-se o mês. E o que a gente tem? O primeiro trimestre do ano para o Bitcoin, negativo, 22%, e o segundo trimestre, por enquanto, no negativo. É um impermanent loss, né? No trimestre, né? A galera do DeFi tá ligado no que eu tô falando. Ele tá tendo um impermanent loss no segundo trimestre, né? Então, o Q2 de 2026 estamos negativo. Falando de meses, nós tivemos janeiro negativo em 10%, fevereiro negativo em 15%, março ligeiramente positivo com 2%, abril 12% de alta. São os únicos 2 meses até agora de alta, tá? De 2026. E aí nós tivemos maio menos 3,5% e junho menos 11% de negativos aqui. É o que parece que vai encerrar nesse primeiro semestre. Teremos o primeiro e o segundo semestre negativo, o primeiro e o segundo trimestre negativos, possivelmente o primeiro e o segundo possivelmente vai encerrar o primeiro semestre negativo também. Quando a gente fala de Ether, a mesma coisa, tá? Para falar de... E aí, a gente teria tanto o Bitcoin, do lado esquerdo aqui, como o Ether aqui do lado direito, tendo 3 trimestres consecutivos em queda. Claro, caso feche dia 30 de junho, negativo, ainda tem 13, 14 dias aqui para muita coisa andar, tá? Mas a gente tem aqui, ó, o quarto trimestre de 2025 negativo, o primeiro trimestre de 2026 negativo, o segundo trimestre de 2026 negativo também. Então, Q4, Q1 e Q2 na sequência aqui negativos. A mesma coisa acontece com o Ether. Q4 de 2025 negativo em 30%, Q1 também negativo em praticamente 30% de 2026, e o Q2, por enquanto, 14,5% de queda, 15% aqui de queda aqui, tá? São poucos os momentos que a gente pega 3 trimestres ou mais negativos. Nós tivemos poucos na história do Bitcoin. De 2013 para cá, nós tivemos entre 2014 e 2015, ó. Terceiro trimestre de 2015, desculpa, 14. Quarto trimestre de 2014, primeiro trimestre de 2015. Sequência, né? Um trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres no negativo, tá? Depois, a gente só foi ter 4 trimestres negativos, que foi exatamente 2022, que foi um dos piores anos do mercado cripto, tá? Quem viveu isso aqui não faz tanto tempo, mas quem viveu, que foi um ano onde tudo deu errado, assim, né? 2022, a gente veio num topo histórico muito forte. Veja, 2022, vamos só fazer um retrospecto rapidinho. 2020, pandemia, o Bitcoin tava querendo subir em 2019, 2020, pandemia, né? Iniciozinho ali de janeiro, fevereiro, março, pandemia, fecha tudo. Loucura, meu Deus, vai acabar o mundo, vai todo mundo morrer em casa, que loucura. O Bitcoin explode. Pau! De 3.800, que foi a mínima do Corona Crash, até 69 mil dólares durante o ano de 2021, até o final de 2021. Então foi mais ou menos um ano e meio de uma subida exorbitante, alta em cima de alta. E a gente falando aqui, filho, compra Bitcoin que o bagulho é doido. 69 mil dólares, topo histórico de 2021, tá? E aí e foi finalzão de 2021, tá? Foi tipo dezembro de 2021, outubro, sei lá, novembro. Começa 2022, meu irmão, numa queda tão chata, tão sinistra, tão forte. E dentro dessa queda, nós tivemos algumas coisas que mexeram no mercado cripto até hoje, né? Elas deram início a muita coisa que tem hoje no mercado. Por exemplo, eu consigo citar aqui vários, tá? 2 acontecimentos em 2022 são os mais fortes, na minha visão, são a quebra da Terra Luna, que era uma stablecoin algorítmica, era uma rede barra stablecoin algorítmica de dólar. E isso foi em abril para maio de 2022, ou seja, foi no comecinho pro meio do ano. E no finalzão, em novembro, que aí foi o fundão do mercado, nós tivemos a quebra da corretora, da fraudulenta corretora FTX. E foram 2 eventos muito fortes, porque apesar de um ter acontecido ali no meio do ano e o outro ter acontecido no final do ano, foi uma... Quem viveu sabe o que eu tô falando, foi um negócio meio que em cascata, já tava um negócio meio ruim, mas daqui a pouco quebra uma coisa, aí quando tá recuperando, quebra a outra. Foi um ano péssimo, assim, pro mercado cripto, né? E as coisas que aconteceram em 2022 estão começando a ser refletidas agora no mercado. Por quê?
porque o governo americano e outros governos também, tá? Para deixar justo, não é só o governo americano, o brasileiro também, começa a olhar para o mercado cripto e fala, cara, aqui tem muito dinheiro, precisamos regular, precisamos meter a mão no nosso bedelho. Então, por exemplo, se a gente tem uma lei chamada Genius Act, que é a lei das stablecoins, que foi aprovada no final do ano passado e já está em vigor, tem relação com a Terra Luna que quebrou em 2022. Inclusive, o Do Kwon, que é o coreano, né, o sul-coreano, que fez a stablecoin, inclusive ele tá preso. Ele fugiu para Montenegro, foi capturado lá, foi transferido para Coreia e acho que transferido até para os Estados Unidos ele, cara. Ou ele foi pra Coreia, mas acho que foi os Estados Unidos que capturou ele, cara. E ele tá preso, pegou sei lá quantos anos, né? E aí, as coisas que a gente tá vendo hoje são justamente porque aconteceram em 2022 a quebra da Terra Luna, que tinha lá a stablecoin UST, que perdeu o PEG, papapá. Falamos na época, espiral da morte, falamos, tem vasto conteúdo aqui. Final do ano, nós tivemos, final de 2022, né? Nós tivemos a FTX quebrando. Se você não tá ligado, cara, a FTX, ela era tão grande, tão forte, que muita gente dizia que ela era a segunda maior corretora do mundo. Eu não sei se ela era a segunda, se ela era a terceira, se era ela a quarta, tá? Mas ela, de fato, postulava entre as maiores. Talvez, muita gente fala que perdendo apenas para a Binance. De tão grande, tão forte que era. Tem uma noção, em 2022, eu fui assistir um jogo de basquete do Miami Heat e Philadelphia 76ers. O nome do estádio era FTX Arena, Arena FTX. Você tem uma noção do tamanho da brincadeira. Aquele jogador de basquete, o brinquedinho assassino, o Stephen Curry, ele era patrocinado pessoalmente, não era a equipe dele, não era ele, patrocinado pela FTX. O Lewis Hamilton, corredor da Fórmula 1, multicampeão, caralho, tinha no carro dele FTX. Quando a FTX quebrou, na semana que a FTX quebrou, tinha no carro dele FTX. Tinha na Fórmula 1. Tinha no basquete. Sabe o Tom Brady, um dos maiores atletas da história? Era patrocinado pela FTX. Sabe a Gisele Bündchen, uma das mulheres mais bonitas do mundo, esposa do Tom Brady? Ela era embaixadora da FTX. Você vê o tamanho que era a parada. Não era corretorinha, então assim, era muito grande. E aí o carinha da FTX foi confirmado, ele mesmo assume que fraudou tudo e pegava o dinheiro da galera da corretora pra comprar coisa, Foi preso, pegou 20 e tantos anos e a comparsa dele pegou 2. Olha que bom, né? De vez em quando ser mulher pra algumas coisas, aparentemente, né? Ser mulher pra algumas coisas dá uma aliviada em algumas coisas, né? Ela era mandante, pegou 2 anos em casa. Ele era o manda-chuva, o pau mandado, pegou 25 anos trancado. Mas tem dessas coisas aí, Enfim, por que eu tô dizendo isso? Porque a partir de... Isso foi final de 2022. 2023 prenderam o CZ da Binance, entendeu? E aí o mercado começa a olhar e fala, não, aqui tem muito dinheiro, precisamos meter a mão. Então, por que eu tô falando isso? Porque 2022 foi um ano sinistro. E em 2022 nós pegamos 4 trimestres consecutivos em queda. Isso nunca tinha acontecido. A gente já tinha pego 3 trimestres no ano negativo, mas dentro de um deles alguma coisa positiva, mas 4 trimestres seguidos a gente nunca tinha pego. Será que esse ano nós vamos pegar? 3 trimestres a gente já tá. Já igualando aqui com 2014/15 e quase com 2022. Será que vem um 4º trimestre? Não sei. O que você acha? Comenta aí comigo. O que você achou dessa historinha toda que eu contei pra você? FTX, stablecoin da Terra Luna, né? Que era o ST, stablecoin, Genius Act, agora tem o Clarity Act, que eles querem aprovar até 4 de julho, né? Até o iniciozinho do mês que vem eles querem aprovar, mas já estão falando isso há 6 meses. Não, vai aprovar semana que vem, né? Mais 72 horas, tem esse papo lá também. Não é só aqui no Brasil, não. Mais 72 horas não é só no Brasil, não, cara. Tem esse papo lá também. Tá? O que você acha? Comenta aí comigo e já se inscreve aqui no canal, lembrando que todos os dias, às 8h30 da manhã, nós fazemos uma live de segunda a sexta sobre o mercado cripto. E você está convidado a se inscrever aqui no canal e também a assistir, participar dessas lives conosco, onde tem um chat da alegria.